Pessoal, mais um bom dia para vocês. Dando início aqui. Nossa aula está sendo gravada, como vocês sabem, para posteriormente, quando a internet ajudar, eu posto lá no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Como a gente falou lá um pouquinho antes de dar início, acreditamos que seja a nossa última live do técnico. Pode ser que a gente faça outra ainda. Vamos ver como que vai seguir o nosso cronograma. Vamos focar no portfólio. A gente está finalizando o bimestre, tivemos as atividades e acho que todo mundo já está aí ansioso para descansar, porque foi um primeiro semestre cansativo, o primeiro bimestre, segundo bimestre, aquela ansiedade, tantas coisas acontecendo, mas graças a Deus estamos aqui bem, firmes e fortes, sem desanimar. Não é, professor Tauan? Eu acho que ele não tá escutando, não, Raul. Não sei. Tauan, você está conseguindo ouvir? Você levantou sua mão. Foi sem querer. Ah, não, tá ok então. Bom dia, turma, tudo bem? Quem não estava, que entrou agora, bom dia para vocês. Se não me falha a memória, eu acredito que eu não estou sendo traído. Essa é a nossa última live técnica desse bimestre, tá bom? Em agosto tem mais, talvez já voltemos presencial, né, professor? Não Sim. sabemos ainda, mas existe essa possibilidade. E então, Uhul! existe essa possibilidade. Até lá, vamos continuar nos cuidando. Às vezes é chato, é difícil estar aí em casa sem sair, né? Muito limitado, mas é necessário, né? Ainda assim, nós somos acometidos ainda pela doença, mas vocês podem ter certeza que se cuidar acaba sendo melhor, né? A gente se preserva mais de determinadas coisas. E aí, essa é a nossa última live. Vamos tentar ser rápidos, né, professor? E aí abordar os Sim, nossos eu acho. conteúdos. E hoje, até o final do dia, eu já vou estar disponibilizando para vocês os portfólios, tanto de matemática quanto de segurança no trabalho, tá bom? E hoje eu vou deixar uma atividadezinha de segurança no trabalho para vocês também. Não sei se vocês repararam, mas esse bimestre é apenas essa atividade. Então prestem atenção nele. Quem tiver atividade em atraso do primeiro bimestre me manda, do segundo bimestre me manda, tá bom? Estamos aí para receber, para ajustar as notinhas de vocês, que ainda tem gente com nota em aberto. Professor, fica à vontade. Pessoal, o meu eu vou disponibilizar hoje ainda para vocês, finalizando aqui. Vou até compartilhar a tela daqui a pouco, mostrando como ele ficou. Tá sucinto. Foram três atividades básicas. Uma era de resumo e a outra algumas perguntas para responder. Então, o portfólio desse bimestre com vocês, pessoal, não vai ter como vocês responderem e terem a nota no momento em que responderem. Não vai sair a nota, só posteriormente vocês vão receber ela, tá? Porque são questões dissertativas e necessita da leitura. Vou transmitir aqui para vocês darem uma olhada nele. Tá bem sucinto, bem simplesinho, tá, gente? Podem consultar naqueles textos que eu passei nas atividades. Quem não mandou atividade, pessoal, enviem, ainda está em tempo, tá muito fácil. A gente não aprofundou muito porque a gente sabe do momento que está complexo. Então a gente vai estar fazendo isso sempre, tá, pessoal? Vou ver aqui, compartilhou a tela. Compartilhou. Vou voltar aqui do começo. Vou colocar aqui no modo até visualizar aqui. Ele foi para o modo visualizar? Não. Tá sim, professor. Ah, não, tá não, Raul. Não, calma aí então. Aqui vou parar aqui de transmitir para transmitir a outra tela que eu quero que vocês vejam. Pessoal, não sei se vocês viram, ele mudou um pouquinho a interface aqui. Aí tá bem mais sucinta. Mais limpo, né? Menos conteúdo, Mais menos limpo, informação, só o que precisa realmente. justo. Caiu a transmissão, professor. Acho que agora foi. Não, mas pode ser essa daqui mesmo. Pessoal,
Observem aqui, mesma introduçãozinha, esse portfólio, pessoal, ele vai para Introdução à Informática e Sistemas Operacionais. Como vocês sabem, primeira pergunta obrigatória, vocês devem responder o nome de vocês. Próxima questão. A próxima questão, pessoal, traz aqui, questão referente ao dia 4/5. É uma pergunta que estava lá. Quais as vantagens do sistema multiprogramáveis? Vocês vão me dizer. Próxima questão. Atividade também ainda referente à atividade do dia 4/5. O que caracteriza o processamento batch? Vocês também me responderam. Atividade do dia 18. Qual a função da linguagem de controle? Vocês fazendo uma pesquisa simples, caso não encontrem, o pessoal também vão estar aí. A próxima, o porquê o mecanismo de interrupção é fundamentação para a implementação da multiprogramação. Ela vai se complementar com aquela primeira questão lá. Então, tão bem simples, vocês podem responder, tenha calma, mas façam, pessoal, até o dia 22 no mais tardar, para a gente poder estar lançando essas notas, porque o sistema ele costuma sempre deixar a gente na mão quando a gente está chegando perto do prazo para estar enviando. Então, se vocês já puderem adiantar, estarem mandando, facilita bastante para a gente. E a última questão, como vocês sabem, é a autoavaliação, como no bimestre anterior. Se ficou alguma dúvida, pessoal, só falarem, não vai ter, eu acho que não tem problema. Quem não fez as atividades ainda dá tempo, porque é bem simples, não precisa copiar aqueles textos, apenas respostas, tá? Então, foquem nisso. Beleza, pessoal? Beleza. Parece que o senhor tá falando só comigo. Pois é, os restantes hoje tá calado, nem no chat não tá mandando nada. Tá O povo bem não devagar, acordou, nem não, você viu? Marcou a live tô para vendo, mais tarde e o povo ainda tá dormindo. tô vendo aqui, estão bem ainda, Vamos ter que marcar cedão, acho que eles gostam de acordar cedo. bem cedo, tá? Sim, professor, você vai falar agora sobre segurança do trabalho, porque Você quer começar a parte de informática ou você quer que eu vou para a parte de segurança? Estamos por conta. eu também hoje eu só ia explanar um pouquinho sobre os sistemas. Quais que vocês preferem, gente? Ir logo para a parte de segurança do trabalho ou para a parte da informática? Não entendi, professor. O senhor pode repetir? Vocês querem hoje que a gente inicie falando da parte de informática ou o professor Tauan falando da parte da segurança do trabalho? Informática. 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 Viu, Tauan? O pessoal tá ansioso pela informática. Ninguém gosta de ficar seguro, tá vendo? É por isso que tem muito acidente de trabalho. Ah, mas é porque informática é bem melhor. Tem números envolvidos. Segurança também, só que os números não representam coisas boas, né? Justo, justo. Deixa eu voltar aqui. Tá transmitindo? Tá sim, Sim. professor. Deixa eu voltar aqui para onde eu quero falar. Eu acho que eu parei na aula anterior nessa parte aqui. Todo mundo se lembra, pessoal, que eu parei... Que eu parei nessa etapa aqui com vocês? As funções dos sistemas operacionais na aula anterior? Todo mundo recorda? Eu acho que foi. Então, Não tenho pessoal, certeza. tá transmitindo ainda? Isso. É que minha tela hoje aqui não tá tão legal hoje, o computador, a internet, sim, na professor. verdade. Então, pessoal, na aula anterior a gente falou sobre as principais funções dos sistemas operacionais. Falamos basicamente, pessoal, sobre que o sistema operacional tem as funções de gestão e suporte a outros programas, interfaceamento com o usuário, programação de tarefa, segurança do sistema, controle de rede e monitoramento do desempenho. Pessoal, o que seriam isso? Basicamente, o nosso sistema operacional revisando, ele vai dar o suporte para que os outros programas vão funcionar, como reprodutor de música,
editor de texto, acesso à internet. Então, N coisas, o sistema operacional tem essa função de gerir e dar esse suporte para que eles funcionem. Há também o trabalho com o usuário. O que seria esse interfaçamento com o usuário? Nada mais é, pessoal, do que esse contato, esse mecanismo para que vocês possam lidar com a programação, com o sistema, ficar de uma forma mais simples. Programação de tarefas, que é programar para a execução das atividades que você quer utilizar no computador, no seu celular, N coisas que utilizam um sistema operacional. Controle da rede, também para trabalhar com a internet, acesso à rede, e monitorar o desempenho, que vai depender do sistema onde está sendo empregado. Pessoal, MS-DOS. Pessoal, isso daqui basicamente é quando a gente trabalha diretamente com a programação. Foram os primeiros sistemas, não possuem uma interface 100% amigável, que é essa interface onde vocês estão acostumados, que tem imagens, facilitam a sua contato. Ela basicamente já utiliza uma linguagem direta de programação. Hoje, a MS-DOS, pessoal, pertence mais à Microsoft, eles compraram, porque a primeira criadora foram eles, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho mais. Ela é um sistema operacional que utiliza a interface por linha de comando. O C, tracinho, indica qual unidade de disco está sendo consultada. O O, com esse símbolozinho aí de maior, indica que o sistema está esperando alguma instrução. Sistemas ultrapassados que foi amplamente substituindo pelos sistemas que utilizam interfaces gráficas. Porque hoje, pessoal, todas as interfaces que a gente utiliza possuem uma parte gráfica para facilitar, para ter uma construção, um diálogo melhor com vocês. É muito melhor a gente trabalhar com uma interface onde apresenta imagens, uma qualidade de definição melhor do que aquela posterior que apenas eram letras, números e símbolos. Houve a evolução, o que ajudou bastante. Microsoft Windows, que eu acho que hoje é o sistema operacional que mais é conhecido, está mais amplamente desenvolvido, tá? Que é o padrão de sistema operacional para com processadores Intel ou processadores AMD também tem esse suporte. Pessoal, processadores Intel e AMD são marcas que constroem os processadores. Existem outras, mas as mais famosas são os processadores Intel e processadores AMD. Iniciou-se como um sistema ambiente operacional para o MS-DOS e não era um sistema operacional completo. Agora é uma família completa de sistemas operacionais. Utiliza uma interface gráfica colorida que facilita o processo ao sistema operacional. Os usuários podem utilizar os comandos e a interface do DOS. Pessoal, quando a gente precisa fazer alguns conteúdos, alguns comandos, na verdade, nem conteúdo, acho que estou vidrado muito em sala de aula para falar, alguns comandos a gente necessita ainda que se abra o prompt de comando. Quando a gente vai abrir o nosso prompt de comando ou inserir alguns comandos nos computadores, a gente ainda utiliza uma interface composta por linhas e numerações e caracteres, tá, pessoal? Mas isso a gente vai aprender, eu acho que no segundo semestre, na prática com programação. Eu acho que já era para ter sido esse bimestre, mas por estar ainda em regime remoto, não foi possível fazer esse trabalho, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho, pessoal, da evolução do Microsoft Windows. A gente lembra que eu falei com vocês do Windows 95? Observem aqui como era a sua interface gráfica lá no Windows 95. Ele foi um sistema operacional que, quando chegou, já fez uma revolução, porque ele era mais fácil de se lidar, já tinha uma interface, já tinha, como vocês podem observar aí, já tinha uma facilidade bem maior para se mostrar, aparecer. Observem aí os seus gráficos, ainda é tudo meio quadradão, tudo meio coisa, porque até a qualidade gráfica naquela época ainda não era
a superior. Falando aqui sobre o Windows 95, ele foi um sistema multitarefa compatível como é MS-DOS, com a versão Windows 3X. Tornou um sistema operacional independente. Aqui eu venho trazer uma frase em inglês, OLE, Objeto Lint End, não vou falar a pronúncia porque meu inglês é péssimo, tá, pessoal? Permite ao usuário incorporar e vincular um documento em outro. Ele possivelmente ele já tinha essa portabilidade de um sistema para o outro. Ele já tinha essa familiaridade. Aqui também tenho aqui ainda mais um pouquinho da interface do Windows 95. Pessoal, eu não estou falando muito, aprofundando essas definições, porque não é o momento ainda, tá? Essas definições a gente vai ter que ver na prática, mas como observem aqui, eu quero só apresentar para vocês as variações. Olha aqui a interface, como ela já é um pouco parecida com a que a gente trabalha na atualidade. O Windows 98, já houve a evolução para o Windows 98, onde ele tem uma capacidade para navegação na internet e intranet, que seria a interligação entre várias máquinas, suporte para hardware da última geração, inclusive DVD e multimídia. Então, observem, lá no Windows 95, não se podia ainda utilizar nem DVD e nem multimídia digitais, assim pode-se dizer. Já houve um suporte para unidades de disco de grande capacidade, que foi um suporte maior, onde arquivos maiores seriam lidos. Próxima foi um sistema mais lento e mais instável do que no 95. Ele teve muita funcionalidade, mas ele teve uma instabilidade maior quando foi para o 98. O 95 ainda foi um sistema um pouco mais seguro. Pessoal, sempre que é feito um sistema operacional novo, às pressas, ele vai ter muito erro, muita instabilidade. Foi o que aconteceu quando se houve do Windows XP para o Windows 7, teve um intermediário, o Windows Vista, aonde foi a pressa, foi a bomba, e teve tanto problema que ele não durou muito tempo. Eles viram os erros, tentaram consertar e alteraram. Pessoal, uma curiosidade, tanto que o Windows Vista teve tanto problema que a própria Microsoft ofereceu a atualização grátis do Windows Vista para o Windows 7, o Windows 7, que foi chamado. Eles mesmos ofertaram essa atualização de forma gratuita. Acho que você lembra, né, professor Tauan, quando veio a atualização, que você tinha que ficar, era quase, a internet era ruim, então era quase uma noite logado para conseguir fazer a atualização e migração. Horrível aquele Windows, o Windows que mais tinha erro, tanto de segurança, tanto de execução, quanto falha no DOS. É um trem que não deixou saudade, né? E para te falar que eu conheci pessoas que até hoje ainda são fãs do Windows Vista. Tem gente que é meio doente. Tem gente que é meio doente. Pessoal, agora a gente vai ver uns requisitos mínimos da evolução. Quando saiu do Windows 98 e já passando pelo XP até chegar ao 7, todas as máquinas tiveram que ter uma evolução. O sistema da máquina, o seu hardware, a sua parte física, precisava de um aprimoramento para poder suportar um novo Windows. Com o Windows 98, pessoal, precisava apenas de um processador de 67 MHz. O processador para o Windows 7 tem que ser no mínimo 1 GHz. A memória RAM para o Windows 98 necessitava de uma memória mínima de 16 MB. Hoje, para a gente ter uma memória RAM para o Windows 7 posterior, tem que ser no mínimo de 1 a 2 GB. Espaço de memória, olha lá, 210 a 260 MB, pessoal. É coisa assim mínima. Hoje, exigido para o Windows 7, tem que ser no mínimo de 16 a 20 gigas, senão o sistema não vai funcionar, não vai rodar. É o mesmo que eu falar, se eu quiser pegar o Windows 7, o Windows 8, 10, instalar numa máquina antiga, eu vou travar minha máquina, posso até danificar os seus componentes, ela não vai funcionar. O disco rígido, a mesma coisa, 32 gigas, houve a evolução para 1 tera. Aqui ainda a interface do Windows 98,
Tivemos também o Windows Me, que foi o Windows Millennium. Ele foi baseado também ainda no sistema 95, mas observem que a sua interface houve uma melhoria. E aqui eu tenho as datas, pessoal. Ele foi evoluindo. Lá em 1990 tive o Windows 3X, depois eu tive em 93 o Windows NT, em 95 o Windows 95, entre 95 e 98, ali por volta entre 96 e 97, tive o Windows NT, que foi mais direcionado para o trabalho, ele não foi quase disponibilizado no geral, para as demais pessoas. Em 2000, o Windows Millennium, porque foi na virada do milênio, eles fizeram Professor, esse Windows. Oi. esse Windows Me, o Millennium, no ano que ele foi lançado, ele foi uma versão inicial do Windows 2000. Na época, Sim. né, foi uma prévia do 2000 por causa da virada, igual o senhor colocou sabiamente aí, né, que teve aquela virada de 99 para 2000, e aí o pessoal falava desse Windows Me, que ia ter aquele bug do milênio, aquele problema nas máquinas, e aí eles falavam que esse Mi, a máquina que não tinha o Mi, ela teria problema, né? Problemas técnicos. E aí deu um boom nas vendas do Mi, que o pessoal que já tinha investido nos computadores, eles ficaram com medo, deu um boom nessa venda, né? Vendeu muita cópia. Foi assim, algo singular, né? Sobre esse Windows Me. E vocês podem ver que ele tem aí, ó, ele está no mesmo período, houve a evolução do Windows Me para o Windows 2000, que já foi a versão profissional, a versão bem mais aplicada. Quando foi esse bug do milênio, pessoal, não só a virada do milênio falavam que iria acontecer o bug do computador, falaram que foi aquela coisa, explosão, fim do mundo, que tudo ia virar uma coisa. E o pessoal utilizou isso como uma forma de marketing para se favorecer. Em 2001, lançamento do XP, edição básica, e também a edição profissional. Aí aqui eu tenho algumas características, tá, pessoal, do Windows XP. Não vou aprofundar muito, porque não é a intenção agora. Aqui a interface do Windows XP, que até hoje eu sou apaixonado pelaquela inicialização do Windows XP, que era até aquele... A gente ficava na espera da sua inicialização. Fazer barulhinho. Do Windows iniciando. Espero utilizar uma máquina para mostrar para vocês quando a gente voltar na prática. E fomos sempre tendo a evolução. Aqui eu venho falar quando mudou do bug do Windows XP para o Windows Vista. Olha aqui, pessoal. Foi muito criticado por ser um sistema operacional pesado. Pessoal, eles tentaram melhorar o sistema de segurança dele, não conseguiram melhorar. Fiquem isso descrito. Ele ficou com muita falha de segurança, muito derrubado, mesmo com todo o processo para evolução, mas foi um tentado. Olha aqui, pessoal, a interface como que melhorou, teve muitas coisas colocadas, e depois a nossa interface do Windows 7, o Windows 7, que foi uma interface aprimorada, não necessitava de tanto recurso do hardware quanto do Windows Vista, tá? Ele já tinha comando de voz e houve uma melhoria no desempenho, só teve a atender. Aqui a interface do nosso Windows 7. Foi uma evolução enorme. Pessoal, vou só apresentar aqui para vocês a interface do Mac OS X da Apple. Pessoal, as poucas experiências que eu tive com o Mac foi, assim, uma experiência ótima. Eu acho que é um computador muito leve. Ele sempre trabalha na nuvem. Ele não necessita de um hardware tão complexo, mas só funciona nas marcas da Apple. A questão aí desses hardwares, né, da Apple é o seguinte, como o Raul falou, só funciona nas marcas da Apple. Como assim? Ele limita bastante os aplicativos. Existem aplicativos, exemplo, AutoCAD, que é um aplicativo que eu uso para fazer projetos. Ele tem uma versão específica
para o sistema operacional da Apple, para o Mac. Às vezes eu tenho ela aqui do Windows, ele não vai funcionar lá. E assim, tem outra questão. Se eu comprar essa versão do programa a R$ 100 para Windows, o para Mac ele é 300. Né? Então acaba assim, é uma máquina melhor? Muito melhor. Mais fácil de trabalhar, mais intuitiva do que tudo. Porém, ela tem um custo mais alto de manutenção, ou seja, os softwares que trabalham ali em comum, eles são mais caros. Às vezes a gente abre o Google aí, rapidinho você está precisando de um programa, você vai encontrar ele, baixa gratuito, instala gratuito. Esses do Mac é bem mais difícil de encontrar, né? E geralmente são todas versões pagas, né? Tem uma licença. Você tem e ainda tem um porém, são licenças temporárias. Com o tempo elas vão acabar inspirando e você vai ter que comprar novamente. Até aparelhos da Apple, pessoal, para baixar música, coisas simples, tem um custo para poder executar. Mas assim, pessoal, você até o preço da máquina. Enquanto você vai comprar um notebook hoje razoavelmente bem, por uma faixa etária de 3.000 a 3.500, uma máquina, não uma máquina top, a mais barata da Apple você não vai conseguir comprar, adquirir por menos de 5.700, 5.600. Vai estar sempre essa variedade no preço. E agora, vou falar um pouquinho. É importante ver o custo-benefício, né, professor? O custo-benefício. Se realmente você vai precisar daquela máquina. E além de outra coisa, o suporte dos computadores da Apple tem um porém. Em pouco tempo, eles não dão atualização. Você vai ter que adquirir um novo equipamento. Diferente dos equipamentos no geral, que você mesmo pode fazer atualização de sistema, comprar equipamento e atualizar. A da Apple, ou é um novo, ou você mandar para a central para fazer atualização, mas não é o que a gente consegue muito fazer. O Linux, pessoal, não vou falar um pouquinho da história do Linux, mas o Linux ele é aberto, ele é um código-fonte livre, onde os usuários podem modificar e distribuir o aplicativo. Então, nesse caso, se eu quiser criar o meu próprio Linux RAW, meu próprio sistema operacional baseado nele, com as próprias características que eu quero, é possível e está instalando em N máquinas. Pessoal, eu não sou um fã do Linux, até porque muitos programas, muitas aplicações, a gente não tem compatibilidade para ele, principalmente na questão de aplicação, trabalhos, até o editor de texto do Linux, ele não é um editor que te permite tanto recursos, ou quando você quer BR Office, quando você quer migrar dele para a nuvem, desformato, ou quer migrar para algum programa da Microsoft, que tem algum Windows, ou até do Mac, ele não tem uma compatibilidade tão boa. Ressaltando aí, a compatibilidade dos computadores Windows para os Mac tem uma boa compatibilidade. Você ainda consegue, principalmente arquivos de texto. Arquivos do Linux para a Microsoft já não tem essa compatibilidade tão boa. Interrompendo o professor Raul aqui, o Linux ele tem um problema recorrente de segurança. Por quê? Ele é um código aberto. Então é muito fácil da pessoa acessar o seu computador, por quê? Por ser aberto é mais fácil de derrubar, ele tem menos criptografia. Então, em questão de segurança, né, o Linux deixa muito a desejar. Tá? Só que também existem, isso são casos específicos. Existem as versões Linux empresariais, onde existem inúmeros funcionários que vão estar ali só programando um código-fonte super seguro para que ninguém derrube. Tanto mas que específico para você, né, professor? Para sua empresa. Vamos supor que eu tenho a minha empresa Raul Barreira Matemática, onde eu trabalho com transações financeiras. Eu vou pegar meu Linux código base, vou contratar inúmeros programadores e vou criar minha versão Linux somente para minha empresa, totalmente criptografada, totalmente com código-fonte, aonde não vai ser fácil ter essa derrubada. Beleza, pessoal? Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu queria somente hoje explanar esse momento sobre os sistemas operacionais. O restante dos slides seria operações com ele, então
não vou ressaltar hoje, vou deixar para um próximo momento. Não sei se ainda nesse semestre ou quando a gente voltar nas nossas aulas práticas. Parece que eu tenho uma boa notícia, tá? Para o curso técnico também. Parece que vai chegar. Eu não sei, não. Porque lembra que eu falei que ia chegar algumas máquinas direcionadas para o técnico, Lembra? alguns computadores de mesa? Também vai Aquele chegar dia que nós alguns. estávamos na Sim, escola. parece que vai chegar alguns notebooks também para a gente utilizar em sala. Oh, Gente, então eu tô assim, ó. coisa Olha que boa, hein? Professor, Nós estamos muito chique. estamos, viu, Safira? Sim, professor, Bruno. sobre um Windows antigo, eu lembro que tinha um cachorrinho laranja. Eu não sei se era no 7. Era um petzinho que tinha lá da Internet Explorer. Tinha sim. Não era no Aqueles 7. assistentes. Isso, era os Isso aí. assistentes. Esses assistentes aí, Bruna, você ainda tinha a opção de mudar. Você O conseguia ícone, colocar o cachorro, o gato, aí tinha o Merlin, que era o magozinho. você Tinha poderia. ele tanto no navegador de internet quanto no Office. Lembra, professor? Sim, tinham também no XP, principalmente. Você muda, eu gostava de alterar os ícones para ficar mais bonitinho. No 7 também. No 7 já tinha aquelas opções de gadgets, porque era para facilitar os acessos, simplificava seus acessos. Herança Era- do Vista, viu, Raul? Os não, gadgets. mas teve no 7 também, 7 Então, versão. os gadgets, eles iniciaram no Aham. Vista. Só que no Vista não funcionava, porque ele travava muito. Travava a máquina. Bom, gente, aconteceu alguma coisa que o Raul saiu da reunião, mas eu vou deixar ele entrar jazinha, tá? Vocês continuam ouvindo aí perfeitamente? Sim. Sim. Perfeito. Galera, eu acredito que deve ter acabado a energia, caiu a internet. Vamos dar continuidade. Vocês querem falar algo mais sobre informática ou nós podemos passar para outra matéria para não deixar vocês ociosos? Pode passar para outra matéria, professor. Pode passar. Então tá bom, galera. Eu vou tentar ser rápido, sucinto, tá bom? Para não ficar atrasando vocês muito, porque daqui a pouco tá na hora do almoço. Só vou iniciar a apresentação aqui. O que que vai acontecer? Aí, professor, já tá perto do almoço, ainda tem que lavar as vasilhas. Porque tá na hora de quase de começar, né, essa feira? Já é 10h15 aí. É. Se a gente Pessoal, não. desculpem, minha internet caiu. Aí, o homem voltou. Eu Voltei. já tava finalizando, já tinha finalizado aqui. Falei, não, Raul não volta mais. Ele vai lá fazer um almoço. E Não, aí nós bem que eu. estamos convidados para almoçar lá. Vai, tal, que vai fazer pra gente hoje? Ou vai ser os alunos que vai fazer pra gente um almoço? Eu acho que é mais fácil, né? Eles são muitos, nós só somos Alguém dois. aí me convida, porque aqui em casa as vasilhas ainda não Mas foram já nem falando, gente, lavadas. quando voltarem as aulas presenciais e pudermos fazer um lanche em sala, a gente vai organizar uma aula que não, ó, já entrando pelo lado de segurança do trabalho. Uma aula onde o lanche vai estar separado das máquinas para não ter interferência, mas com um lanchezinho interessante para a gente ir lá descontrair um pouco. Aí a gente trabalha a questão de biossegurança. Justo, a gente Top, já comanda top. tudo. Deu até vontade de começar as aulas presencial amanhã mesmo. Ô, Safira, se você tá com vontade, imagina nós, Safira. Eu e Raul, nós tínhamos aula de manhã, à tarde e à noite. A gente passava o dia na escola e agora a gente tem que passar o dia em casa. Gente, tinha coisa, eu tava falando, eu acho que eu vou trazer um colchonetezinho. Tinha dia que eu falava, eu acho que eu vou trazer um colchonetezinho e ficar aqui no colégio. Saía 12:10, tava uma, saía 5:20, 7 horas, saía 7 horas. 11. Saudade. Uai, só ia na casa de vocês só pra passear mesmo, né? Almoçar Só e pra trocar de passear. roupa. Se fosse banhar, atrasava. Atrasava. Professor, o senhor finalizou? Sim. Finalizei, gente. Tem algum recado? Não. No demais, eu acho que é isso, pessoal. Dúvidas a respeito do portfólio podem me mandar, podem falar, tá? Que eu estou à disposição. Estão visualizando, gente? Agora sim. Começando a Bom, transmitir galerinha, agora.
eu já disponibilizei esse material para vocês na nossa outra aula. Posso disponibilizar de novo, se vocês quiserem. Aí vocês me dizem aí. Eu mando lá no grupo novamente. Ele é um material grande, ele tem muitos slides, só que a maioria são imagens, tá bom? Então não se preocupem com o tamanho, porque a maioria são imagens aí, é só para vocês terem ideia do que acontece, certo? Turminha, vocês estão me ouvindo? Nós paramos aqui, tá bom? Lembra que na aula passada nós falamos sobre os diferentes tipos de risco, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico e risco de acidente. Se atentem para esses 5 tipos de risco. Dica de prova, viu? Então vamos lá, turminha. Avançando aqui mais um pouquinho. Toda vez que a gente fala um pouquinho de riscos, nós temos que entender o risco ambiental e o risco para o processo. Existem esses dois tipos. Por quê? O ambiente de trabalho, ele tem um risco, e caso aconteça algum sinistro, né, que a gente chama os acidentes de sinistros, nesse tempo intermediário, você acaba causando risco para o processo, risco de interrupção no processo de produção, né, é algo aí que aí já sai do risco ali do risco físico, né, do risco para a vida, e passa a ser um risco financeiro. Mas vamos adiantar mais um pouquinho aqui, tá bom? Na segurança do processo, nós temos diversos riscos aqui, como vazamentos, derramamentos, explosões, incêndios, danos às instalações, perdas de produtos e processos ambientais, entre outros. Então, quando eu falo na segurança do processo, quando eu falo do risco do processo, não é um risco que vai atingir a pessoa em si, que vai atingir o colaborador, mas que vai atingir equipamentos, que vai atingir estruturas, tá bom? É algo que não foge da segurança do trabalho, mas não é um risco direto a você, que é o colaborador da empresa. Exemplo, se você tem uma explosão em um tanque de gás. Geralmente, esses tanques de gás, gente, eles são monitorados via computador. Aí entra, mais uma vez, o técnico em informática, né? Pelo computador, existem instrumentos que vai medir a pressão lá dentro do tanque, vai medir a temperatura lá dentro do tanque, vai medir a temperatura externa, vai medir a volatilidade do gás lá dentro, né? Então não existe a necessidade que você tenha de estar lá fisicamente, mas existe a necessidade do técnico em informática para estar monitorando, né? E periodicamente fazendo a calibragem desses equipamentos. Se eu não me engano, essas fotos são de um acidente que ocorreu no Rio. Deve ter em 2018, 14, 16. Em 2014, 2015, né, onde teve a explosão daqueles tanques lá de gás. Não sei se vocês acompanharam nos jornais. Essa daqui também foi uma que ocorreu offshore, né? Esse aqui é embarcado, é uma plataforma de extração de petróleo, derramamento de óleo. Eu vou avançar um pouquinho nas imagens, depois a gente volta para falar um pouquinho, tá bom? Gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos é o processo de gestão de uma organização no sentido de eliminar ou reduzir os efeitos dos riscos. Gente, quando eu falo do gerenciamento de riscos, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que observar o ambiente onde eu trabalho para tornar ele o menos nocivo possível. Como assim, professor? Exemplo, eu trabalho... nós da área de informática, a gente trabalha com manutenção. Você vai abrir uma máquina porque você tem que trocar um componente, alguma coisa, quer testar, quer pegar uma memória RAM, tá dando uma falha, quer observar um processador ou um cooler porque tá aquecendo. Primeira coisa, quando você vai observar os riscos ambientais para eliminar, o que você vai observar? Se você tem luminosidade para você abrir. Tem como você abrir um computador no escuro, gente? Pessoal. Não. Então, assim, é um risco que você já tem que reduzir. Se a luminescência, a iluminação está baixa, você vai conseguir abrir, não vai? Sim. Só que você vai ter que forçar um pouco mais sua visão para isso, não é? É. Então, é nocivo. Então, assim, o gerenciamento de riscos, ele parte desde isso. Desde a iluminação do ambiente, quanto aos móveis,
né, onde você trabalha, se os móveis são adequados para você. Vocês sabiam que existe um tipo de cadeira específico para cada pessoa, com as regulagens específicas para cada pessoa? Às vezes Existe o quê? cadeiras específicas. Ah, Ó, tá. isso eu Não vi sabia, já. não. Às vezes a gente tem uma mesa grande, uma mesa alta e a cadeira é baixa. Aí você acaba tendo que levantar demais o ombro para dar a altura da mesa. E aí você já está com risco ergonômico. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar interpretando no ambiente de trabalho para que o ambiente de trabalho seja o menos insalubre possível, para que ele seja o menos arriscado, o menos perigoso e o menos nocivo. Até que a gente consiga eliminar ou reduzir drasticamente. O professor Raul aí, quando a gente para abrir computador, de vez em quando a gente para na escola, um computador deu problema, aí o pessoal fala, vocês podiam dar uma olhada. Primeira coisa que a gente faz é pegar o computador e levar para um lugar aberto. Não é isso, professor? Onde esteja claro, boa iluminação, a gente possa se apoiar para não machucar tronco, ombro. Por mais que Justamente. a gente ainda faz meio improvisado, mas a gente sempre tenta ter uma boa posição para não ter um risco posterior. Ou quando a gente vai trabalhar em pé, uma mesa mais alta para que a gente tenha uma postura adequada. Então a gente sempre tenta manter isso de uma forma melhor. Ou quando a gente também está sonhando em comprar aquelas cadeiras gamer para poder jogar. Porque o pessoal acha que quem é que sabe tem umas cadeiras que é o sonho de consumo para cada um. Tem aquela mesmo, tem uma que era sobre medida. Acho que eu te mostrei, né, Tauan? Olá, Raul. Aí essa é top. Já tô vendo Já sua cadeira comprei. aí. Não, mas Hã? eu tô falando uma que tem lá no site da Pikachu, uma que você faz sobre encomenda. Eu acho que eu te Essas, mostrei ela essas são essenciais para quem joga, fica muito na frente, né, muito da tempo. máquina. Até a gente agora nesse regime remoto, o ideal seria que a gente tivesse um mecanismo que também desse esse apoio. Eu comprei a minha por isso. Às vezes eu ficava muito tempo sentado, corrigindo atividade ou em live. Aí eu comprei a cadeira, por quê? Porque o risco ergonômico, a posição quando você fica sentado em um local que não é o adequado, ela prejudica muito, né? Coluna, as costas, os ombros, porque você fica em uma posição irregular. Então, galera, o gerenciamento de risco ele parte do preceito de tornar o seu ambiente o menos nocivo possível para você, tá bom? Então, são um conjunto de técnicas para reduzir, evitar, né, ou eliminar acidente ou prejuízos, né? Tratamento de riscos evidentes a curto prazo, exemplo, se eu tenho um fio descascado, ele é um risco a curto prazo. Agora, se eu tenho uma cadeira que ela não é adequada para mim e para minha mesa, ela é um risco a longo prazo, né? Não vai me dar problema agora, mas daqui 2 anos eu já vou ter é, uma possível escoliose. Não sei se vocês chegaram a observar lá na escola. Sabe aquelas cadeiras novas de vocês? Aquelas azuisinhas? Atrás delas, assim, ó, tem um negócio branquinho pintado, onde tem a faixa de altura para utilização daquela cadeira. Alguém observou isso? Ah, sim, eu já vi em algumas cadeiras isso. Eu Tem lá, não, de nunca tanto de observei, não. altura a tanto de altura. Você observou? E Sim, aí às algum vezes tem Eu lá não. 1,60 m até 1,80 m, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Aquilo ali é para tornar um ambiente menos insalubre, é um gerenciamento de risco para vocês, riscos ergonômicos, tentar sanar. por isso, Interessante, né? se eles observarem, houve a troca praticamente de todas as mesas e carteiras do colégio. Seriam aquele modelo azul já também novo e essas novas que chegaram. Por quê? Porque, pessoal, sempre tinha aluno pegando mesa de uma altura, cadeira de outro, ficava desproporcional e gerava isso. Por que muito se tornava até cansativo? Dependendo da mesa e cadeira que você sentava, chegava lá de 7 até meio-dia, vocês que agora estão no ensino médio, seria o quê? Apenas com 15 minutos de intervalo é algo que vai machucar e vai trazer riscos futuros. Risco ergonômico, né, professor? Risco ergonômico, exatamente.
Pessoal, avançando aqui, então toda vez que a gente tem risco, a gente tenta sanar as perdas, beleza? Podem ser físicas, financeiras, perda de vidas, né? Tem diversas. Então, vamos avançar. O que são essas perdas? Gente, as perdas geralmente são os resultados de um acidente. Como assim? Aconteceu uma explosão. Essa explosão, o que aconteceu? Morreu alguém? Morreu, é perda humana. Teve um acidente de trabalho, o meu colaborador perdeu a mão. Teve uma perda? Teve. Ele perdeu a mão, né? Parte do corpo é uma perda humana. Durante aquele acidente, a minha fábrica explodiu, eu perdi muitos equipamentos, é uma perda patrimonial. E aí, vamos supor que eu trabalhava com derivação de óleos, e esses óleos vazaram, né? Foram para o meio. Então, são perdas ambientais. Então, a gente caracteriza nesses 3 tipos básicos. Memorizem, galera. Questão de prova. Os tipos de perda que nós temos. Memorizem. Perdas humanas, perdas ao patrimônio e perdas ao meio ambiente. Beleza? Vai cair no portfólio, hein? Tá bom. Então, vamos lá. Consequências das perdas. Bom, as consequências das perdas a gente tem, começando ali pelas perdas humanas, nós temos as lesões, né? Pode ser uma lesão leve, pode ser uma lesão importante ou uma lesão séria. O que é uma lesão leve? Ah, não, eu me arranhei, eu caí, né? Deu um inchaço, roxeou, coisas leves. Importantes, exemplo, quebrei um braço, porque o ambiente não estava adequado. Escada, por exemplo. Não sei se vocês já observaram, quase todos os ambientes que têm escada, quando eles são adequados, eles têm que ter fita antiderrapante, dependendo do material, para você pisar e não escorregar, e guarda-corpo com corrimão. Isso é norma de segurança. Se eu não me engano, NR35. NR35 a 32. São coisas que são importantes aí que a gente tem que estar observando. Então, e tem as sérias, que são causadas por doenças ocupacionais. Trabalhei numa empresa sentado numa mesa onde eu ficava na frente do computador, a regulagem do computador era baixa, a mesa era inadequada e a cadeira também. Trabalhei nessa empresa durante 10 anos. Consequentemente, nesses 10 anos, eu desenvolvi uma doença ocupacional. Que doença seria essa? Vamos aí colocar uma hérnia de disco na lombar, entre a lombar e a sacral, que é bem aqui embaixo na coluna, no pé da coluna ali. É uma doença ocupacional. Por quê? Porque foi desenvolvida, né, devido à atividade laboral, ou seja, devido à atividade de trabalho. Houve um tempo em que os professores, a maioria, desenvolvia problemas aí vocais. Aí uns falavam que era pela utilização do giz, outros falavam que era pela tonalidade de voz que tinha que usar para alcançar a sala, né? E assim, vai muito da condição de trabalho. Você não pegou essa época, professor? Ou pegou do giz, dessas doenças Peguei, ocupacionais? trabalhei com giz, as alergias. Eu, quando comecei a trabalhar, era uma semana, quase 2 vidros de antialérgico por conta do pó do giz. Outra doença ocupacional que acontece muito em professor é a luxação do ombro, criação de bursites. Alguns professores há rompimento de tendões no ombro por conta do esforço repetitivo. Então, por isso que existe a evolução da tecnologia, o apoio para tá mudando essa realidade. Mas a época do giz, eu acho que a gente tem professores, Tawan, que tem problemas, tem casos na corda vocais adquiridos da sala de aula e no colégio. Infelizmente, era o que tinha na época, né? Era a opção que tinha para a época, e acabou aí, vou colocar esse termo, aleijando muitos professores, né? Tornando eles aí inaptos para exercer a atividade laboral. Além do estresse, né? Porque se a gente já existe estudos que a profissão de professor é uma das profissões mais estressantes e que geram traumas existentes. Eu acho que
elas só ficam atrás de carcereiro, controlador de voo, de tráfego aéreo. É bem pesado, viu, Isso, gente? né, professor? Existe até uma brincadeira, fazer um teste psicológico no professor quando ele entra, 1 ano depois e 5 anos depois. Você vai ver que o professor, se brincar, vai para o manicômio. É verdade. Vamos avançar, pessoal. Os danos patrimoniais. Os danos patrimoniais, elas podem ser menores, importantes ou sérios ou catastróficos. São os danos que eu falei para vocês, que são perdas, né, perdas físicas, perdas materiais, né, onde não envolve nenhum colaborador. Eu diria, como pessoa, que são os menos importantes, né, porque eu costumo falar assim, que quando acontece algo, bati o carro. Ah, não, caiu o telhado da casa. O carro você manda arrumar, você compra outro. A casa você manda refazer o telhado, arruma de novo. Só que vidas a gente não consegue reaver. Por mais que você, não, morreu, vai indenizar, vai ganhar um dinheiro, beleza. Só que eu acredito que não tem valor que possa, né, preencher aquele vazio, que possa ocupar o espaço que aquela pessoa deixou. Pra vocês terem ideia, quando você vai indenizar uma família. Ah, não, perdi a minha esposa. Minha esposa tinha 30 anos. A minha esposa, geralmente, mulher, ela aposenta com 64 a 67, né, professor? Não me lembro direito. Também não. Teve a mudança, eu não Justo. Suponhamos que seja 64 anos, minha esposa tinha 30. E aí a empresa vai te indenizar baseado naqueles 34 anos de vida útil de trabalho que ela ainda tinha. Aí, exemplo, vai ganhar o salário desses 34 anos aí, vai pegar aquele valor, beleza. E os outros anos que eu ia viver com a minha esposa, o filho que a gente tinha para criar, das coisas que nós íamos construir juntos, isso aí são danos, são prejuízos que eles são irreparáveis. Isso aí não tem como você calcular em um valor específico, né? Então, assim, ao meu ponto de vista, os danos patrimoniais são os menores, né? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. E nós temos aqui os danos ao ambiente. Quando tem vazamento de produto químico, derramamento de óleo, geralmente a gente vê esses aqui mais em plataformas de petróleo e em navios petrolíferos. Ou alguma empresa que vazou de algum tanque, contaminou a água, ou contaminou o solo, né? Os mais nocivos para mim são as perdas humanas e as perdas ao meio ambiente. A perda humana, ela é uma perda individual, mas uma vida, ela é de valor incalculável, no meu ponto de vista, gente. As perdas ambientais, elas também são muito, muito, muito consideráveis. Por quê? Porque ela não vai afetar só a mim, ela afeta um meio. Ela afeta muito mais gente. Não é uma única vida que é afetada, são várias. Né? Então, são coisas que são importantes a gente levar em consideração. Se atentem para essa questão das perdas, viu, pessoal? Posso progredir? Vocês querem fazer algum comentário? Pode. Como é que fala? Não sei fazer. Pode ir para frente, né, Safira? Pode ir para frente. Segue adiante. Pode continuar. Então, vamos lá, turma. Então, existe um fenômeno chamado efeito iceberg. O que é esse efeito iceberg? Quando você fala de perdas, você tem as perdas que você vê e você tem as perdas que você não vê. É igual eu comentei anteriormente da minha esposa. A minha esposa tinha 34 anos úteis de trabalho. Ainda bem que minha esposa não está em casa, senão ela ia ficar brava, falar que eu tô matando ela, né? Fazendo essa comparação. Vou mandar depois o link para ela assistir. Raul, você é meu amigo, cara, para com isso. Não, Peraí, isso não. peraí que eu vou melhorar as coisas. Eu tenho meu colega Raul, que tá aí, novinho. Muita lenha para queimar. Aí meu colega Raul morre. Tá vendo, Raul? Aí o que acontece? Além do que o Raul ia produzir para aquela empresa ali, o salário,
tem as outras coisas que ele ia produzir para a família, tem as outras coisas que ele ia produzir para a comunidade, tem as outras coisas que ele ia produzir para os amigos. Por exemplo, hoje o professor tem essa função, ele dá aula. Só que fora isso aí, tem outras coisas que o Raul faz que a gente não sabe. Exemplo, o Raul dá aula ali e tal, trabalha, é um bom profissional. Só que fora isso, o Raul produz artigo científico, faz textos técnicos, faz as publicações. Então, assim, são perdas que são invisíveis, né? Então, ele não vai perder só aquela renda dele, né, para a família, porque a gente perdeu um professor, mas a gente vai perder uma figura de produção intelectual. Então, são perdas invisíveis aí também. Então, às vezes a gente acha, não, mas só perdeu dinheiro. Beleza, mas se aquela empresa para, junto com ela, tem outras pessoas que param também. Né? Tem outras famílias que dependem do funcionamento daquela empresa. Então, o efeito iceberg é isso. São perdas que vão além do que a gente consegue visualizar no momento. A gente consegue vislumbrar. Tá bom? Alguma dúvida, moçada, no efeito iceberg? Não. Então, lembre-se. Não, pode ir adiante. Adiante. Perdas visíveis e invisíveis. Tá bom? Ok. Vou pular essa questão dos custos. Essa daqui fica mais por conta das empresas, né? Porque esses custos acabam sendo das empresas. Vou dar uma avançada, tá bom? Ok. Toda vez que a gente tem um bom gerenciamento de risco, a gente tem vários benefícios. Observem que o primeiro benefício que foi colocado, vidas humanas e bens reservados. O que quer dizer? Que quando você tem um bom gerenciamento, você evita as perdas. Você evita as perdas das pessoas, né? Perder as vidas, e também as perdas materiais, né? Manutenção do fluxo produtivo e permanência da empresa no mercado. Quando a gente fala de um colaborador quanto empresa, o que é importante para nós? Alguém arrisca? Eu não arrisco, não. Ó, você tem uma empresa, vou reformular a pergunta. Você tem uma empresa e você coloca um funcionário. O que é importante daquele funcionário para você? Vixe, professor, eu nem sei. Importante é que aquele funcionário faça você ganhar Dinheiro. dinheiro, gente. Isso aí. Então, se você mantém aquele funcionário trabalhando, além de você não ter custos com ele se ele estiver doente, você faz com que ele ganhe mais dinheiro para você. Então, a importância é a manutenção do fluxo produtivo. Enquanto ele está produzindo, para você só é lucro. Né? Então, a manutenção desse fluxo é muito importante. Outro, aumento da produção e competitividade. Esse aumento de produção e competitividade, ele é algo muito relativo. Por quê? Porque depende do incentivo que você dá para o seu colaborador. O que acontece muito em algumas empresas? Hoje é terça, sexta-feira você tem que trabalhar das 8 às 18. Aí, na sexta-feira de manhã, eu vou te passar uma tarefa. Ah, não, ó, você tem aqui 20 computadores. Esses 20 computadores, se você conseguir fazer a manutenção desses 20 computadores antes do seu horário, na hora que você terminar, você pode ir embora. Você está incentivando, né, o seu colaborador a aumentar a produção. E aí você se torna mais competitivo no mercado de trabalho também. Né? A concorrência para a empresa é tudo, né? Funcionários motivados, aí é a parte que eu falei da motivação do funcionário. Seguros adequados. Essa questão de seguros adequados, a maior parte das empresas, quando você vai trabalhar nelas, elas têm um segurozinho de vida. Alguém aqui já foi estagiário em algum órgão público? Ou em alguma empresa? Aquele jovem cidadão, Raul? É jovem aprendiz? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Alguém aqui já foi? Eu não. Não? Eu não. Quando você entra,
tem uma apólicezinha de seguro. Vocês sabiam que assina que vocês têm um seguro de vida? Eu não sabia, não. Tô É sabendo agora. Pois é o seguro adequado para o tipo de função que você vai executar. Porque se acontecer alguma coisa com vocês, ele dá o suporte para vocês e para a sua família. Tem que dar esse seguro. Pessoal, vocês veem que a escola tem tanto risco que a faculdade fez um seguro de vida para mim quando eu fui fazer meu estágio lá no colégio. É Caso verdade. alguma coisa acontecesse, minha família estava resguardada. Alguma coisa acontecesse lá dentro do colégio comigo, ou eu mesmo, se fosse algo que me deixasse inválido, ou deixasse para minha família. Quem Exemplo, sabe? Raul caçou briga com os alunos bateu no Raul. Tem seguro. Viu? Já teria. Brincadeira, viu, professor? Mas assim, o Não, eu professor foi sei, é descer o a escada risco. lá, caiu, tem um seguro lá que comporta, né, esse tipo de acidente. Sim. A gente vê que os quadros são fixos por parafuso. Um quadro daquele, sei lá, algum defeito, alguma intemperidade acontece, um quadro daquele cai em cima. Estou assegurado. Então, são N situações, pessoal, que a gente tem que ter essa segurança. É isso aí. Então, galera, o ideal é sempre a redução de riscos, né, podendo levar em consideração que você pode ser beneficiado com essa redução. Retenção consciente de riscos, ou seja, tomar cuidado e não se expor, né, aos riscos. E tem outros diversos. Galera, eu vou avançar um pouquinho, tá bom? E aí, deixo para vocês uma perguntinha. O que é risco para você? Depois de tudo que nós conversamos, depois de tudo que foi debatido e explicado, o que é risco? Gente, alguém quer responder? Vocês querem deixar para cá? Pode dar ruim. Eu Tudo posso que pode responder? dar ruim. É O uma que pode, boa. o que pode prejudicar o ser humano, ou então como se diz, o consumidor é, Também, também. é E se Eu não juntar essas duas, como é que fica? posso falar? Eu não vou falar também, não. Toda ação terá seu resultado. Toda ação tem um resultado, mas assim, se a gente for observar, o resultado pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, não é risco. É isso aí. Então, galera, vamos sintetizar. Professor, quer falar? Então, é um risco, uma ameaça, algum perigo ao meio e ao todo, que seria ao ser humano, como o professor Tauan falou, primeira coisa, depois ao profissional, ao trabalho e depois ao meio ambiente. Você se sintetiza tudo. A Safira falou um pouco, a Bruna falou um pouco, e tudo se complementam, pessoal. E o que é perigo, galera? algo que pode prejudicar a pessoa também, não? E aí, gente, mais alguém? Tauan, perigo não é aquele cara que vendia os equipamentos estragados lá pro Cris? Era bem ele mesmo. Ah, gente, brincadeira à parte, tá, gente? Bom, galera, perigo é uma situação em que coloca sobre a ameaça a existência ou a integridade de algo ou de alguém. O risco, ele é um todo, e o perigo é algo específico. Beleza? O risco, ele é como todo no ambiente, a longo e a curto prazo. E o perigo é algo específico. Exemplo, se você caminha com os pés molhados, você está tornando o ambiente ali arriscado, por quê? Porque pode escorregar, você pode cair, você tem um risco ambiental, né? O risco de queda. Beleza até aí? E qual é o perigo? O perigo é de que você caia, bata a cabeça, que você caia e se lesione. Então, assim,
eles trabalham em comum acordo, beleza? Então, se atentem para esses conceitos, risco e perigo, beleza? Avaliem aí depois. Questão de atividade também, pode estar no portfólio de vocês. Depois vocês deem uma olhadinha nessas imagens. Sua transmissão caiu, professor Tauan. Sério? Espera aí que eu vou mandar ela de novo aí, professor. Tá. Só um minutinho aqui que nós já vamos finalizar, galera. Comemora, gente. Ei! Acho que a gente fica triste, porque é tão boa as aulas, gente, faz falta, ainda mais. Vocês estão muito calados, que eu gosto de aula é quando os alunos participem, falam e debatam. É bom, Tá transmitindo aí, moçada? Tá. tá voltando. Então Começou vamos lá. agora. Teoria do perigo e do risco. Então, quando a gente fala de perigo e de risco, vamos fazer aqui uma analogia. Observem aqui, o que vocês estão vendo, moçada? Um penhasco? Isso, um penhasco. Olhei aqui. Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com risco, a gente tem que aprender a analisar o ambiente em que nós estamos inseridos, beleza? Então, a primeira coisa, eu acho que a Bruna já fez. Foi você, né, Bruna? Foi. É porque para mim não aparece, que eu só vejo a apresentação. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar o ambiente em que nós estamos inseridos, beleza? Todo mundo viu que é um penhasco. E aí, assim, antes de adentrar aqui, a gente observa que olhei um penhasco, você já tem um perigo, não é? Olhei ali, eu tô vendo que tem uma ribanceira, tem risco de queda, tem esse perigo, beleza? Então vamos avançar. Então, olhem só. Perigo é uma situação ou condição que introduz um certo potencial para provocar perdas, danos ou prejuízos humano, patrimonial e ambiental. Beleza? É aquela situação de que eu observo e eu vejo que pode acontecer alguma coisa. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer. Tá bom? Vamos avançar aqui então mais um pouquinho. E agora, o que a gente tem? Um risco de cair daí de cima. O risco de queda, né? Já tem o bobo olhando para baixo. Lá, viu que não tem proteção e ele está observando lá, né, de forma inadequada. Então, é o que você colocou, Bruno. A gente já tem o risco. Então, perigo é o que tem no ambiente. E risco é o que pode acontecer. Beleza? Então, risco é quando você avalia o perigo associando-se à possibilidade da ocorrência de um evento adverso ou o potencial de gravidade das duas consequências. Ops, caiu, né? Quando acontece isso, a gente tem um acidente. O acidente é o ápice da junção do perigo e do risco. É quando, embora você tenha tomado os cuidados ou não, aconteceu o sinistro, né? O nosso acidente. E tem o nosso incidente. O que é o nosso incidente? O nosso incidente é o nosso quase acidente. Por exemplo, ele não sabia que tinha ninguém ali embaixo, ele não viu, chutou uma pedra e ela quase atingiu quem estava embaixo. Tanto o acidente quanto o incidente, ele pode ser prevenido quando você faz a análise correta do seu ambiente laboral. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês com isso? Que vocês vão para o mercado de trabalho. Quando vocês forem para qualquer ambiente de trabalho, gente, antes de mais nada, analisem o ambiente. Às vezes tem muito risco oculto
Às vezes tem muita coisa que a gente não observa a priori. E aí a gente não faz as adequações necessárias. Eu comecei a trabalhar num lugar, tinha uma mesa, eu sentei naquela mesa, fiquei, e eu nunca parei para analisar que eu sempre sentei naquela mesa numa posição inadequada. Então, antes de mais nada, a gente tem que analisar o nosso ambiente. Por quê? Se você não faz a análise correta, o seu tempo ali de trabalho ele pode ser reduzido. A sua capacidade de trabalho ela pode ser reduzida. Não tem muita gente aí que começa a trabalhar, aí trabalhou 12 anos numa empresa, e aí com 12 anos ela deu um problema de coluna, ou estresse, ou um problema psicológico, algum transtorno, algum distúrbio, e teve que deixar. Por quê? Porque inicialmente, quando ela adentrou naquela atividade, ela não observou quais eram os perigos e o risco que tinha. Então, o que eu quero trazer para vocês é que antes de adentrar em qualquer empresa, analisem lá o ambiente, analisem se o risco, né, se o risco vale realmente o esforço de estar ali, porque nem sempre o que a gente ganha lá financeiramente vai compensar o risco que você corre, né? As perdas aí, às vezes ela não tem um valor que possa indenizar, não existe um valor que possa compensar as perdas que a gente tem. Às vezes a gente bate no acidente de trabalho, mas tem muita gente que se arrisca até por valores que não compensam, não tem valor que pague a vida, né? Isso aí é inquestionável. Mas a gente observa que as pessoas não veem realmente o que é importante, né? O professor Raul, ele vai para a escola dar aula. Professor, antes de começar a dar aula, a gente pensa um monte de coisa, não pensa? O que pode acontecer, o risco de giz. Eu trabalho em escola, pessoal, desde 2000. Comecei a trabalhar em escola em 2009. Trabalhei em 2009, 2010, aí saí, fui para a área de engenharia. E aí voltei agora para a escola em 2015. 2015 foi 2016. Voltei para a escola. Nesse período que eu fui, eu era atleta, nadava, eu comecei dando aula de natação, os 2 primeiros anos na escola. E eu pegava o material, ia dar aula e ficava. E eu nunca parava para fazer análise de risco. Com o passar do tempo, eu percebi que eu estava ficando com as manchas pretas na pele. Não fiz análise do ambiente, não fiz análise de risco. Aí eu fui no dermatologista, e o que o dermatologista falou? Assim, ó, isso aqui é porque você fica tomando banho de piscina, enxuga e não fica no sol direitinho para secar. É uma possível micose ou você está se queimando demais. Você usa protetor? Aí eu cocei a cabeça. Aí o doutor Antônio, o nome do dermatologista, ele até falou assim: já vi que você não, o que você faz é não usar protetor, né? E eu ri. Falei, não, doutor, mas um solzinho é bom pra pele. Aí ele falou: se você continuar dando aula, em 8 anos você vai ter câncer de pele. Em 8 anos. Então, o que a gente observa? Às vezes a gente não analisa o risco. Porque não é agradável você trabalhar o dia inteiro naquele solzinho, dentro da piscina, de boa? O que vocês acham? No solzinho, trabalhar dentro da piscina, tranquilo, aquele clima bacana. Quando tava frio, a piscina era aquecida. E aí a gente fica tão envolvido que a gente não analisa os riscos reais. Então, o que eu quero trazer para vocês, né, nessa análise de risco, analisem os riscos. Tem risco de muitas formas. Às vezes a gente não percebe, mas existem. Né? Às vezes são ocultos. A gente tem que observar para quê? Para que futuramente, pelos cálculos do doutor Antônio, hoje foi em 2008, 2016, ó, já era para eu estar com câncer de pele se eu tivesse continuado trabalhando da mesma forma. Então, assim, são fatores que é bacana a gente estudar. Tá bom? Galera, alguma dúvida quanto a risco, perigo, acidente, incidente? Eu não tenho, não.
Não? Vou mandar para vocês mais tarde a atividade, tá bom? Os 2 portfólios. Aí vocês façam e me enviem, por favor. Professor, o senhor Oi. pode enviar esse slide lá no grupo? Mando, vou mandar lá. Você quer ele em PDF ou você quer em slide mesmo? PDF. Vou mandar lá agora, essa-feira. Professor Raul, quiser fazer alguma colocação aí. Não, só agradecer a participação de todos aqui, pessoal. Pedir desculpa pelo atraso, algumas falhas que a gente teve, mas eu sei que essa turma que sempre é meu elogio, sempre estou falando para o professor que eu estou ansioso pelas aulas do informática, porque vocês estão dedicados e não vejo a hora da gente voltar para a sala de aula e colocar a mão na massa mesmo. Espero que tudo isso aconteça no próximo semestre. Com fé em Deus, né, professor? Amém. Pessoal, acabei de mandar lá o slide, ele tá em PDF, porque fica menor para vocês, mais fácil de visualizar, tá bom? Ele tá lá no grupo de vocês. Eu já tinha mandado para quem não tem ou perdeu aí, porque muito arquivo que eu sei que cai no coisa de vocês, né, no grupo. Tá lá já, tá bom? Mais tarde eu vou estar mandando os portfólios e também estarei enviando a atividade de vocês, tá bom? Gente, Tá bom. então tá bom. Pessoal, assim que eu upar a live, eu disponibilizo lá no grupo também. No Tá demais, bom. gente, meu muito obrigado para vocês. Se cuidem, tá? Mais uma vez. Estamos finalizando aí mais um bimestre. Quem tem atividade em atraso, gente, manda pra gente, avisa os colegas, os professores ainda estão recebendo atividade do primeiro bimestre, do segundo bimestre. Quem não tem, vem pra gente no privado, pede, nós vamos disponibilizar, tá bom? Vamos agilizar aí para todo mundo entrar de férias sem estar trabalhando. Nem vocês, nem nós, né, professor? Tá Justamente. bom. Tá bom? Já tem um prazinho grande, ó, de hoje até 22, como o Raul falou, 14 dias aí para fazer o portfólio. Tá bom, turma? Tá bom. Mais Tá alguma bom. coisa, turma? Para vocês, se cuidem, qualquer dúvida chamem, tá bom? Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, Tchau, Bruna, professor. tchau, Muito Safira. obrigada. Tchau, Lohane, Tchau. Thelma, tchau. Ana Tchau, Carolina, gente. Tchau, Lucinei, tchau, Raul. Sofia, Gabriel, Raul.